batalhas espirituais. É verdade que a principal batalha que nós enfrentamos não é nem com o inimigo da nossa alma, é conosco mesmos. São as questões interiores que nós temos que resolver, são as coisas que nos desalinham, que nos tiram do eixo, que nos tiram do prumo, situações que nos fazem perder o foco, situações que nos fazem perder a visão, situações que nos paralisam, e aí o inimigo vem e aproveita essas situações para começar a lançar na nossa vida, na nossa mente, palavras para nos desestimular e nos tirar do propósito de Deus. Mas como foi lido aqui, nós precisamos do espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Diga, eu preciso do espírito de sabedoria e de revelação. Diga, para iluminar os olhos do meu entendimento, para que eu possa compreender com todos os santos qual a esperança do meu chamado. Amém? Então nós precisamos do espírito de sabedoria e de revelação. É verdade que o Espírito Santo já mora em nós, mas nós precisamos entender essa realidade da morada do Espírito Santo em nós e desse fluir do Espírito Santo através de nós. Então eu comecei dizendo que nós passamos por muitas batalhas espirituais, principalmente aqueles que estão, que têm alguma função no corpo, principalmente aqueles que têm alguma função na vida da igreja, que é um líder de célula, que é um líder de célula de jovens, que é um líder de célula de adultos, que é um líder de célula de crianças, que trabalha com as crianças. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que Satanás não quer que você fique em pé, ele não quer que você caminhe, não quer que você prospere, não quer que você avance. Não se engane, não se engane. Tudo aquilo que se levanta é para tirar você do foco, daquilo que você já recebeu de Deus, daquilo que Deus já falou na sua vida. E nesses dias eu tenho orado ao Senhor e meditado lá no texto de 1 Pedro 5:8, né? 7:8, 5, 7, 8, capítulo 5, né? Versículo 7 e 8, que fala que nós temos que ser sóbrios. Pastor, mas de novo vai falar sobre esse assunto? Vou, porque preciso falar dele nessa noite, para falar sobre outro assunto, introduzir no outro assunto. Pensei que tivesse tirado 1 Pedro da minha Bíblia. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diga, eu lanço sobre Cristo toda a minha ansiedade, porque ele cuida de mim. Você crê nisso? Então diz glória a Deus. E o Senhor Jesus diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Paulo também fala sobre isso, lá em Filipenses, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas todas nossas orações, nosso pedido deve ser conhecido diante do Senhor. E o versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios significa equilibrados. Equilibrados. Sóbrio e vigilante. Aqui é uma ordem: sejam sóbrios e vigilantes. Então, além de ser equilibrado, eu tenho que estar prestando atenção no que está acontecendo ao meu redor. Tenho que estar prestando atenção nos levantes do inimigo contra mim. Às vezes de maneira sutil, que eu estou imaginando que é uma coisa comum de seres humanos, mas nem sempre é. Então nós precisamos buscar discernimento de Deus para entender o que está acontecendo ao nosso redor. E nós, quando perdemos o equilíbrio, nós também saímos fora da vigilância. Nós também não conseguimos vigiar adequadamente. Então o apóstolo diz aqui para nós sermos sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabolos, ou o diaboloi, o vosso adversário, aquele que é contra mim, contra você,
ao seu derredor, ao nosso derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Verso 9, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E eu, nas batalhas espirituais, lendo esse versículo, pregando esse versículo e falando sobre esse versículo, e comecei a orar: Deus, mas conta aí para mim, fala aí comigo, como é essa história de resistir o diabo? Você já parou para pensar como que se resiste o diabo? Coisa simples. Você pode dizer: pastor, o que você está falando, vai falar, eu já sei. Falou, eu já sei, mas amém. Talvez alguém não saiba aqui. Como eu não tinha feito a conexão. Então, o texto diz para nós resistirmos o diabo. Resistir, o que vai acontecer? Ele vai fugir. Tiago capítulo 4, versículo 7, se não me falha a memória, também diz: chegai-vos a Deus, ele se chegará. Como é que é? Chegai-vos a Deus e ele? Mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Muito bem. Então essa inquirição na minha cabeça, essa pergunta: mas Senhor, aí nós somos ensinados que nós temos que dizer: eu resisto. Mas não tem muita eficácia. Ou porque dizer nenhuma eficácia, simplesmente você dizer que resiste. Não tem. Como é que não tem, pastor? Vou explicar. Não tem eficácia porque nós temos que ter uma base sobre a qual nós nos firmamos para resistir. Aí eu fui em Efésios capítulo 6, a armadura do soldado que é apresentado lá, todas as partes, a maioria das partes, é para defesa. E só tem uma arma de ataque, que é o quê? A espada, que é o quê? A palavra de Deus. Então veja, aí ligando aqui os textos tal, eu falei: tá, entendi. A base que nós temos para resistir o diabo não é com palavras, não é com pulos, não é com gritos, é a partir daquilo que a palavra diz, quem somos, a partir daquilo que Jesus disse que somos, a partir da obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Muito bem. Se você está passando por um momento de, vamos dizer, de condenação, isso é muito comum na vida dos crentes. Condenação, culpa, viver debaixo de culpa. Aí então, falei: tudo bem, Senhor. Se eu tenho que estar baseado para esse processo de resistência, eu não posso simplesmente dizer eu resisto. Eu tenho que dizer eu te resisto baseado em alguma coisa. Baseado na obra que Cristo já realizou. Então, se alguém está vivendo de acusação, aí você vai para Romanos 8 e 33. Você diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? A única arma, duas armas de ataque, melhor dizendo, duas, não é uma não, são duas. A primeira dela é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a segunda é a oração. A espada e a oração. O versículo seguinte diz: e orando em todo tempo no Espírito. Ok? Então você vamos resistir o diabo a partir daquilo que Deus falou ao nosso respeito. Se você está debaixo de acusação, você vai dizer: ninguém mais pode me acusar, porque eu já sou justo. Sou justificado. Deus me justificou. Você crê que você é justificado? Crê que você é justo?
Amém? Diga, eu sou justo. Diga, eu fui justificado. Diga, foi Deus que me justificou em Cristo. Diga, eu sou justiça de Deus em Cristo. Diga, eu recebi a abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida. Oh, aleluia. É isso, irmãos. Quando o inimigo vem com mentira, você diz, você sai, eu te resisto, porque a palavra diz assim, assim, assim a meu respeito. Você tem base para resistir. Você tem base. Você não pode resistir simplesmente com as suas palavras. Você tem que resistir com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Se vier condenação, o versículo 33 diz, quem os condenará? E no começo do capítulo 8 aqui diz que para nós agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem mais nenhuma condenação. Porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então você, a partir de hoje, não pode mais dizer que você está à mercê de qualquer situação do maligno, porque você agora tem uma arma poderosa com a qual atacá-lo. Você não vai mexer com ele. Você não vai cutucar a onça com a vara curta. Mas se ele vier, parte para cima com a palavra. Porque Jesus se defendeu com a palavra. Quando o inimigo diz, se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Mas o que ele disse? O que Jesus respondeu? Como é que é? Não, mas ele disse uma coisa antes. Está escrito. Está escrito. E essa batalha espiritual vale para tudo. Nós temos esse embasamento. Se você está lutando com alguma coisa no seu coração, você precisa ter essa convicção, essa certeza que isso já está resolvido em Cristo. Isso já está resolvido em Cristo. Pastor, você não conhece, você não sabe o que eu pratico, você não sabe o que eu faço. Eu quero dizer o seguinte, que a minha Bíblia diz que você é santo. Que você é santo. Mas você não vê muita santidade em você, não é verdade? Não é verdade? Tem hora que você vai na frente do espelho, a vontade de você dar uns tapas. Se dá uns tapas, porque você não vê muita santidade. Mas a minha Bíblia e a sua está dizendo que é assim. Pastor, mas como é que isso vai ser a realidade na minha vida? Tome posse diante de Deus, porque você é santo, não porque você conseguiu isso, mas porque Cristo conseguiu, Cristo obteve isso na cruz, e você está em Cristo, por isso que agora você é santo, e está no processo de santificação, está numa posição de santo, e está num processo de santificação. Amém? Então você toma a palavra como que é a realidade. Quando Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verdade aqui não significa no sentido filosófico, mas significa que a palavra verdade aqui significa realidade. A palavra de Deus é a realidade para nós, é a realidade que nos transforma, a realidade que nos muda. A verdade para o mundo ela é relativa, filosoficamente ela é relativa, mas para nós não é a realidade, porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a realidade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Amém? Então eu estou nessa vibe aqui, mano. Olha o tiozão, olha o tiozão. Eu estou aqui nesse prato, comendo dele, cada dia. Aleluia. Então qualquer área da sua vida, você está com dificuldade, não está conseguindo vencer, eu quero dizer que Jesus já resolveu isso na cruz do Calvário, então tome a palavra. Tome a palavra e declare a palavra, introjete a palavra, e declare hoje, declare amanhã, declare depois, declare meio-dia, de noite, sentado no vaso sanitário, tomado banho, acorda de madrugada lá, meio sonolentão, vai fazer xixi. Eu sou o Filho de Deus.
Pronto. Satanás precisa escutar isso. Ele sabe que você é filho de Deus. Só você que fica com dúvida. Só você que fica com dúvida disso. Aleluia. Oh. Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. O Espírito Santo está aí para te fazer lembrar, para incrustar, grudar, colar essas coisas na sua alma, no seu espírito, para dirigir a sua vida. É isso que precisa acontecer, irmãos. Tomar a palavra. Diga, eu tomarei a palavra e a tornarei o meu escudo. Porque é esse escudo que é a palavra que vai também apagar os dardos inflamados do maligno. Porque quando ele começar a lançar dardos na sua mente, você vai pegar a espada, você vai pegar a palavra e vai botar aqui, ó. Botar aqui na sua frente, recitando a palavra. Por isso que tem muito crente capenga, porque ele está dependendo só de emoções. Está dependendo só das emoções. Emoção é legal, tivemos momentos emocionantes aqui, choramos, tal, continuamos assim, mas eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos usar a nossa razão de maneira correta e tomar a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Você quer crescer em Deus? Então a sua base tem que ser a palavra. Diga, a base para o meu crescimento, para a estrutura da minha vida, é a palavra de Deus. Diga, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Vamos lá de novo. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. É isso, irmãos, é a palavra. Gaste mais tempo com a palavra. Outro dia eu estava falando aqui na reunião, lê a palavra em voz alta. Às vezes 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu estou lá lendo a palavra em voz alta. E vocês não imaginam como eu tenho ganhado com isso. Ler a palavra em voz alta, recitá-la em voz alta. Aí começo a ler em voz alta, tem hora que eu me deparo com coisa, mas isso estava escrito aqui? Quanto tempo faz que está escrito aqui que eu não tinha visto? Leia a palavra em voz alta. Se você tem um problema de dormir enquanto está lendo a Bíblia, começa a ler em voz alta. Então, meus irmãos, nós temos que firmar a nossa batalha espiritual naquilo que a palavra de Deus diz. Porque senão não haverá vitórias, não haverá um combate do qual você sairá lá na frente vitorioso, porque o diabo, ele também manipula emoções, manipula situações, para que você se sinta miserável, para que você se sinta a pior pessoa do mundo. Mas eu quero te dizer que a Bíblia não diz isso sobre esses pensamentos. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Como é que eu vou me achegar a Deus? Através de Cristo, evidentemente. Mas eu vou me achegar a Deus principalmente baseado naquilo que Ele diz a meu respeito. Vou chegar a Ele como filho. Amém? Sou filho. Diga, eu sou filho de Deus. Vou me achegar assim. Eu só posso resistir o diabo se eu tomar a palavra que diz quem eu sou. Apocalipse 12, 11 diz o seguinte, que, vamos ver lá, Apocalipse 12, 11. Vamos ler o 10 e o 11. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele expôs, aconteceu o que, gente? Ele expôs, vamos lá, 1, 2, 3, ele expôs venceram por causa de quê? Do sangue. Então Satanás é um inimigo o quê? Vencido.
Você não precisa ficar escondido dentro de casa com síndrome do pânico. Você não precisa ficar escondido com medo de andar no elevador. Você não precisa ficar com medo de andar no metrô. Não ande de metrô, não. Não, irmão. Em nome de Jesus, acaba com isso. Acaba com isso. Toma a palavra. Toma a palavra de Deus e se encoraje na palavra e caminhe e ande na vitória do Calvário, amém? Jesus Cristo já venceu, então Satanás é um inimigo vencido. O que ele gosta de fazer? Blefar. Ele blefa, ele mente, ele engana, ele é o enganador. Ele é o Ra-Satã, o enganador, o acusador. Ele é o acusador, para te deixar para baixo. Ninguém vai me aceitar mais nessa igreja, ninguém repreende isso que não é pensamento, principalmente se for na primeira pessoa. Não aceita esses pensamentos. Então, essa multidão que está falando aqui somos nós, que vencemos, já vencemos. Jesus Cristo já resolveu. Diga, Jesus já resolveu o problema do pecado. Diga, Jesus já resolveu o problema com Satanás. Diga, agora eu preciso resolver a minha vida mediante o que está escrito a meu respeito. Aleluia. Fala para o irmão do seu lado, irmão, vai para a palavra. Pergunta para ele, você está em dúvida com alguma coisa? Você está em dúvida com alguma coisa sobre você? Fala sobre as bênçãos que Deus quer derramar sobre a sua casa, sobre a mudança que Deus... Você tem alguma dúvida? Vai para a palavra que Deus vai falar com você. Diga, eu irei para a palavra, porque nela e através dela Deus falará comigo com respeito a quem eu sou e as mudanças e transformações que Ele quer fazer na minha vida. Então a espada do Espírito e a oração, aleluia, duas armas poderosas. Mas quando nós, não quero analisar aqui as peças da armadura, né? O capacete também, o capacete da salvação é algo que protege a cabeça. Sua mente tem que estar protegida com a palavra. Sua mente tem que estar protegida com a palavra. Você está lendo a Bíblia? Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Não precisa responder agora não, tá? De repente você leu hoje, né? Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Você não lê a Bíblia e quer vitória como? Sobre as situações como? O cinto da verdade. Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tudo é a verdade. Tudo é a verdade. Oh Deus, em nome de Jesus, irmãos, vamos nos firmar na palavra. Seja sóbrio e vigilante, equilibrado, diga, em Cristo, vamos lá, com coragem de vencedor, em Cristo, eu sou sóbrio, sou equilibrado, vigilante, porque o diabo, o meu adversário, está ao meu derredor, como leão que ruge, me procurando para tragar, para destruir. Diga, mas eu resistirei, firme na fé, firmado na palavra, no que ela diz a meu respeito, e também com respeito a Ele, que é vencido. Amém. Amém, meus irmãos. É isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos rapidamente essa noite. Amém. Pegue a palavra e diga e repita o que Deus falou com você, o que a palavra de Deus fala sobre você. Aleluia. Mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Não, a Bíblia já diz que eu sou abençoado com toda sorte de bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu já tenho tudo que diz respeito à vida e à piedade para viver uma vida abençoada. Como os irmãos já repetiram aqui, já declararam aqui, eu recebi da abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida. É isso, irmãos.
Nós não precisamos correr atrás de mais nada. Nós precisamos desfrutar de tudo que já nos foi dado em Cristo. Mas para isso eu preciso ir para a Bíblia, saber o que está escrito lá, a meu respeito. A meu respeito. Sabia que você é ressuscitado juntamente com Cristo e está sentado nas regiões celestiais à direita dele? Sabia disso? Você sabia? E como, já que muitos aqui sabem disso, como tem sido o comportamento de quem está sentado à direita de Cristo? Nosso país agora está, a governança, né, a maioria dos ministros são militares, não é? E para aqueles que conheceram o Brasil de algumas décadas atrás, hoje nós estamos sentindo um pouco mais de segurança, não é verdade? Estamos sentindo um pouco mais de segurança, porque temos pessoas que, quando você as ouve falar, tem coerência no que fala e está lutando pelo Brasil. Então o que nós fazemos? Nós temos prazer de ouvir essas pessoas e estar ao lado delas, porque elas estão investidas de um determinado poder, né? E o que fazem é em benefício do país. Então dá gosto estar do lado de pessoas assim, não é verdade? Agora você imaginou o lado de Jesus, gente, a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra. Foi dado a Ele todo o poder nos céus e na terra. Eu e você agora temos segurança. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Aleluia, Jesus. Depois vocês vão lá no YouTube e pegam, vai ser postado lá, ouvem de novo os textos que foram citados, e na célula depois nós vamos remover esse negócio, vamos orar mais, vamos clamar pelo Espírito Santo lá na célula, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que você feche seus olhos e ore ao Senhor agora, e peça a Ele revelação da palavra, de quem você é em Cristo. Quando você lê a palavra, essas coisas saltem na sua vida, para você compreender quem você é em Cristo. Quero ouvir você orar.